algumas coisas bastante insanas nos últimos meses. Sangue russo. Está lá. Samuel. Olá, sou eu novamente. Hoje é dia 11 de novembro de 2025 e é uma terça-feira. Acredito que o que se observa no início é, essencialmente, o que está a ocorrer na Ucrânia por toda a parte. E abordarei essas questões mais adiante. No entanto, vamos começar com: sim, não podemos evitar isto. E meu Deus, permita-me expressar isto desta forma. Espionagem, operações de influência, coerção e todos os tipos de atividades desta natureza ocorrem constantemente. E, evidentemente, tendo em conta o desespero do Ocidente combinado, todas as tentativas, quero dizer, essencialmente, eles utilizam todas as ferramentas ao seu alcance para, de alguma maneira, simular e, construir a narrativa ou realmente mantê-la, seja o que for, de que, de alguma forma, a Rússia está a ser derrotada. Mas, no entanto, enquanto isto acontece, todos tentam apoderar-se de todas essas armas russas, das pessoas russas e dos militares russos como... Recorda-se de há alguns meses atrás, na verdade há aproximadamente um ano, nem sequer vou ter a dignidade de mencionar o nome deste indivíduo imbecil. Um dos pilotos de helicóptero pertencentes à Força Aérea Russa essencialmente desertou para o Ocidente, em direção à Ucrânia, tendo efetivamente eliminado os seus 2 copilotos e um dos militares que o acompanhava. E assim, ele recebeu o que quer que lhe tenha sido prometido e foi viver a sua vida em Espanha até ser assassinado. Por quem? Não sabemos. Mas quero dizer, esse é um bom desfecho para as pessoas que são traidores absolutos. E assim, traidores existem em todo lado, para algum lado
que basicamente, sabe, os converte e recruta. Eles são agentes secretos e são considerados heróis para o lado oposto. São, como se sabe, traidores e espiões para o adversário e tudo mais. Então sabe o que mais? A espionagem sempre foi um negócio bastante sujo desde o seu início. No entanto, agora temos o MI6, que já foi mencionado de forma aberta pelo Sr. Lavrov, juntamente com o FSB que apoiou essa operação, por assim dizer. E vou proporcionar-lhe a impressão ou leitura das notícias russas e, como pode observar por si mesmo nos relatórios de notícias reais, houve, como sabe, tentativas de roubar, essencialmente, o MiG-31, que é o principal transportador da arma hipersônica aerobalística Kinjal. E assim, esta é uma tradução automática, mas sim, o FSB impediu o sequestro de um MiG-31. Não é realmente sim, é um sequestro com o punhal Kinjal, pelos serviços especiais da Ucrânia e da Grã-Bretanha. Assim, e pelas medidas tomadas, os planos da Ucrânia e da inteligência britânica para organizar provocações em grande escala foram frustrados, afirmou o comunicado do FSB. E assim, se prosseguirmos com a leitura. Deliberadamente, li novamente a partir das fontes russas que, de acordo com a direção principal de inteligência dos serviços especiais, o ministro da Defesa da Ucrânia tentou aliciar pilotos russos, prometendo-lhes uma quantia de 3 milhões de dólares. Kiev propôs a um piloto a cidadania de um país ocidental. Além disso, o navegador foi pressionado a eliminar ou eutanasiar o piloto em caso de sequestro. Sim, há duas pessoas no MiG-31, o piloto e o navegador, que também é operador de armamentos. E alguns deles, o plano da inteligência militar inimiga é enviar o MiG-31 para a área base da NATO em Constança, Romênia, onde poderia ter sido abatido por sistemas de defesa aérea e, assim, encenar uma provocação. E bem, sim, sabemos quem são os funcionários de Benningen que participaram na operação. E conforme o piloto de caça observou no outono passado, ele foi abordado por um representante desta organização que se identificou como Sergei Lugovsky. Ele propôs uma quantia em dinheiro em troca de consultas sobre assuntos militares. O piloto recusou-se a continuar as comunicações. Acho que o objetivo de me contactar foi o desejo de Sergei de me comprometer para depois usar isso a seu favor. De inteligência. Oh, absolutamente. Estas são operações ao nível de jardim de infância. Por alguma razão, o MI6 promove-se principalmente através dos filmes de James Bond, que são filmes realmente ridículos, para dizer o mínimo, e que nada têm a ver com esta espionagem. Mas, de qualquer forma, depois o canal de TV russo publicou um áudio do briefing do piloto por um oficial de inteligência ucraniano divulgado pelo FSB. Pode vê-lo aqui, como pode ver. Mostram-lhe, sabe o que 3 milhões têm esta maquete, quero dizer, do MiG-31. Quero dizer, estas são pessoas que não são particularmente inteligentes, e nós já sabemos disso. De um modo geral, não sei o que é. Quero dizer, será consanguinidade ou relações incestuosas, que são provavelmente, bem, não provavelmente. Sabemos que são comuns no topo político e militar britânico. Mas para verdadeiramente demonstrar o que está a ocorrer, todos temos consciência de quem eles são. Recordam-se do Piers Morgan com a série Waze? Recordo-me que me ri bastante, peço desculpa, quando ele afirmava que eu sou o representante da BBC, uma das organizações de notícias mais respeitáveis do mundo. Quero dizer, quando uma pessoa é idiota, é idiota. Mas quero dizer, pessoas normais não trabalham na BBC. E infelizmente sabemos o que está a acontecer. E este é mais um escândalo. Aliás, tem outro predador sexual na BBC. A BBC adora os seus pedófilos, sabe? Por isso não se engane. É este tipo de pessoas que trabalha lá. E assim, o que temos neste momento é que a BBC foi novamente apanhada a distorcer a verdade e a manipular os seus relatórios. Portanto, encare isto como essencialmente outro tipo de falsidades do Daily Mail, penso eu. Fala-se que o pessoal da BBC está em rebelião com os funcionários da emissora supostamente em guerra civil contra a sua gestão após o episódio do documentário sobre Trump. Bem, sabe-se que esse episódio foi essencialmente manipulado de tal forma que parecia que Trump teria alegadamente ordenado que as pessoas fossem e se revoltassem no Capitólio a 6 de janeiro.
O que, claro, agora sabemos ser um completo disparate. Mas sim, consegue imaginar que há pessoas lá que são realmente contra uma reportagem das notícias pelo menos moderadamente verdadeira? Estes são os meios de comunicação ocidentais. São todos assim. Não há diferença entre a BBC, o New York Times, a CNN ou a Fox. Mas o ponto é que a situação pró-Trump no BBC News está em guerra com o seu conselho de administração devido à demissão das principais figuras por causa da manipulação de um discurso do presidente do ZEWA, Donald Trump, num documentário que o Daily Mail relatou citando fontes internas, com as críticas a aumentarem, anunciou a emissora britânica no sábado. Bem, sabemos que eles expulsaram todos aqueles, perdedores patéticos, pessoas sem honra, sem humanidade neles. A maioria deles são criminosos de guerra. E sabe por quê? Por exemplo, os rebeldes estrelas woke da BBC odeiam os deuses russos precisamente porque os russos são anti-woke. E sim, o seu estilo de vida não é aplaudido na Rússia. De acordo com o Daily Mail, o escândalo resultou numa autêntica guerra civil. A BBC e, portanto, pode ler você mesmo a manchete, e quero dizer-lhe que estou registrado, sabe que muitas vezes afirmei isto, que a maioria deles são criminosos. A maioria desses jornais britânicos, quero dizer, têm de ser postos atrás das grades, são aqueles que, juntamente com todo o tipo de estabelecimentos ou meios de comunicação tradicionais nos Estados Unidos ou no resto da Europa, que estavam basicamente a propagar e perpetuar estas narrativas que não eram mais do que propaganda gabrizônica, que, como agora sabemos, resultou na morte de mais de 2 milhões de soldados ucranianos e todos os tipos de voluntários quando os nossos polacos sofreram perdas horrendas lá. Todos os tipos de traficantes de droga latino-americanos, os seus militantes também foram eliminados lá e continuarão a ser eliminados. E como resultado, não é surpreendente. É isso que eles são, vocês. Essas pessoas, principalmente os boomers, um grupo de idiotas que tiveram a melhor vida que a humanidade alguma vez teve, em toda a história. Estas pessoas desfrutaram dos antigos benefícios da América, lucrando com a Segunda Guerra Mundial. Esta geração de ignorantes, não todos, não se enganem. Não estou a afirmar que preciso de utilizar, o pincel largo. No entanto, de uma forma geral, os baby boomers nos Estados Unidos encontram-se na base, constituindo um dos principais pilares sobre os quais assenta toda a disfunção do Ocidente combinado e dos Estados Unidos em particular. E então, o que é que eu posso realmente dizer? Subitamente algo ocorre, algo sobre o qual, evidentemente, eles têm mentido incessantemente há mais de 3 anos e meio, e o Ocidente encontra-se derrotado. É um fato já consumado. E neste momento eles tentam de forma desesperada fazer algo. Quero dizer, provavelmente irão tentar fazer. E pode aguardar por isso, e a Rússia prevê todo o tipo de provocações na restante central nuclear localizada na Ucrânia e todo o tipo de situações desta índole, compreende? Portanto, não se pode descartar, por exemplo, que o MI6 e os britânicos possam ter qualquer tipo de intenção genocida, porque é assim que eles são. Quero dizer, estas pessoas, como observaste na BBC, não param por nada. Então, eles são bons em violar, matar, falsificar, criar falsos pretextos e tudo isso. Mas a realidade, claro, é que mesmo quando, digamos, o quadro alemão é neonazi jihadista e russófobo, Ele não é russofóbico, ele odeia os deuses russos. Quero dizer, ele apenas... eu não sei, provavelmente os pais ou avós dele estiveram em algo como a Gestapo, esse tipo de Julian Hubkin que voltou tão de repente. Ele admite, se observares com atenção, oh meu Deus, ele está a derramar lágrimas, pobre criança. Após perder parte da linha de frente ucraniana que cedeu no leste de Zaporizhzhia no fim de semana, as forças russas tomaram o campo petrolífero de Kanova e blá 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 blá. Então, e ele coloca algum tipo de mapa ali. Mas vamos dar uma olhada nos nossos amigos que são verdadeiros profissionais. Eu valorizo imensamente Ryopki e Bundeswehr, então dê uma olhada, por exemplo, em Zaporozhye. Aqui está a Parogia, e este é Gulaipoli. Observe como estava no dia anterior. E você, eu sempre reitero que deve ter em consideração que isto é provavelmente O atraso é de cerca de 3 dias ou assim. E como pode ver por si mesmo, há muitas atividades a ocorrer lá. E sim, estão a desmoronar-se.
Pode observar, por exemplo, o que está a ocorrer neste momento em Constantinopla, onde todos aqueles, sabe, desejavam a brigada de fuzileiros navais dos marines. A Ucrânia não tem marinha, a Ucrânia não tem qualquer tipo de frota, mas tem fuzileiros navais, no entanto. E eles estão a render-se e a aniquilação continua. Se observarmos com atenção neste momento um mapa mais abrangente de Zaporozhye, poderá ver por si mesmo o que está a ocorrer naquela região? E assim, sim, uma frente extremamente ativa e os russos a deslocarem-se continuamente em direção ao oeste. E sim, é precisamente disso que o Ryok está a lamentar-se, que sim, as linhas defensivas estão a colapsar. Bem, ele deveria estar a lamentar-se porque, obviamente, uma vez que se ultrapassam essas linhas, é o fim. Há apenas campos em frente ao que quer que sejam as cidades. Há um paraquedas e depois temos a situação a desenvolver-se em Kharkov. E se olharmos agora para o que está a acontecer em Pokrovsk? Estas são as forças russas que estão a entrar essencialmente em Pokrovsk de todos os lados. E este é o mapa de ontem, onde pode observar por si mesmo. O sobrevoo frio, se assim preferir, está a ocorrer na área de Pokrovsk, e Krasnarmesk está praticamente sob o controle dos russos, sendo o seu gargalo, por assim dizer, naquela região. Pois é, estão encurralados. O restante das forças da Ucrânia está preso em Dimitrov, que é, como sabe, Dimitrovgrad. E sim, o destino está selado. Agora, se seguir até Kupia, o Ministério da Defesa da Rússia relata que não apenas existe, como sabe, essencialmente, o cerco aos remanescentes presentes lá no lado oriental de Kupiansk. E vamos abrir o mapa. E, como pode observar, há uma batalha e, essencialmente, operações de limpeza em Kupiansk. Oslovoi é literalmente um centro, o que significa nó. É onde se encontra o principal centro ferroviário. E se observar com atenção como é Kupianskos-Lamoy, poderá perceber que está a aproximadamente alguns quilómetros dos arredores do sul de Kupiansk. Aqui é como se apresenta. Este é o Kupianskos-Lovway. Esta é uma das linhas ferroviárias que tinham a capacidade de entregar algum tipo de abastecimento. Já não é o caso. E sim, como pode observar, Kupianskos-Lavoy está sublinhada a vermelho. Esta é uma estação ferroviária de grande dimensão, com armazéns extensos e instalações de armazenamento. E, bem, sim, as forças russas estão presentes e estão a limpar tudo. Portanto, quando se observa toda esta situação, é um pouco como, sim, vamos analisar as perdas. Este é o balanço do dia de hoje e, como pode observar, é mais reduzido porque, sim, muitos agora estão a começar, como viu, a render-se. Mas ainda assim, sabe, essencialmente as forças russas eliminam diariamente o equivalente ao tamanho de uma brigada da Força da Ordem de Batalha da Ucrânia. E sim, há bastante desespero, não se engane. E como consequência temos o FSB, que claramente estava a participar no que se designa por jogo operativo com o Mi-6 e o Gore em relação a este incidente do MiG-31. Mas sim, os russos não se importam de entregar Kinzhaus à Ucrânia. Quero dizer, Mach 8, sabe? Ele entrega, sabe, sob encomenda sem problema, a mira está sempre disponível. Então, e o Sr. Nibinja, o representante permanente da Federação Russa nas Nações Unidas, veio hoje afirmar aquilo que eu repito de forma constante e que todos nós que possuímos algum grau de envolvimento em questões militares, de inteligência e outras questões de segurança nacional, repetimos de forma constante. É impossível derrotar a Rússia através da Ucrânia. As exigências de cessar-fogo por procuração refletem uma crescente desespero entre Kiev e seus apoiantes, de acordo consigo e com o enviado Vassily Nepenzia. Absolutamente. Estas são as primeiras indicações de que estão realmente desesperados. O Ocidente começou a compreender que vencer a Rússia utilizando a Ucrânia como instrumento é uma tarefa impossível. O representante permanente da Federação Russa nas Nações Unidas declarou: "Quero dizer, já passamos por esta situação anteriormente e a realidade é que,
A força conjunta da NATO também é incapaz de derrotar a Rússia de maneira convencional, porque, evidentemente, como já foi mencionado em diversas ocasiões por mim, vou reiterar novamente, eles não conseguem planear isso de forma adequada. Eles não entendem o que é planear para a guerra moderna e, obviamente, mesmo com os Estados Unidos, a NATO não conseguirá reunir quaisquer forças, força necessária, força em primeiro lugar. Eles não têm recursos, não conseguem mantê-lo por mais tempo. Mesmo que tivessem essa força, não a sustentariam por mais de 2 semanas no máximo. 3-4. E então sim, o que estavam a pensar? Bem, com pessoas como aquelas do MI6 e quer dizer da BBC e sabe, da Fox, o Trump vê a Fox. Então, com todos aqueles generais americanos e todos aqueles estrategas nos quartéis generais militares da NATO, quero dizer, o que é que esperam? Eles são ineptos. E agora podemos, de forma evidente, afirmar que sim, eles são ineptos em termos militares, politicamente, seja o que for. E esse é o desfecho. O senhor Anime Benji está certo. Mas não é só por já termos passado por isso antes. Deixe-me verificar algo aqui. É apenas a questão do que o Nibanza menciona ou do que eu afirmo, é o facto de que inúmeras pessoas nos Estados Unidos e no Ocidente, menos na Europa, ainda algumas, mas nos Estados Unidos, devido a um tipo bastante específico de peculiaridades culturais e, como dizer, peculiaridades culturais e geopolíticas dos Estados Unidos, ainda existe uma comunidade de pensamento vibrante, se assim o desejar. Não estou a afirmar que sou necessariamente um grande entusiasta, como é que se diz? Bem, sou um admirador da publicação American Conservative, porque, naturalmente, possuo as minhas próprias opiniões acerca do conservadorismo nos Estados Unidos e leio constantemente todos os tipos de proclamações conservadoras, até mesmo de indivíduos que são, diria assim, anti-sionistas, anti-Israel, o que considero positivo. É um saldo positivo. O problema é que todos discutem ideologias, geopolítica e política sem realmente abordar a questão principal, que é claramente a questão econômica, e como os Estados Unidos irão desvencilhar-se desta, quero dizer, terrível situação econômica, enquanto, evidentemente, a Europa está a definhar economicamente. No entanto, ocasionalmente, eles apresentam boas ideias práticas em termos de abordagem ao novo mundo em que vivemos. E qualquer pessoa que pense que nós... Estou constantemente a discutir sobre a multipolaridade. A multipolaridade já se concretizou em 2015. Na realidade, ocorreu anteriormente, mas agora é, basicamente uma tripolaridade. Neste momento, há a Rússia, a China e os Estados Unidos. O resto é secundário, importante, mas secundário. E aqui o Sr. Slevinsky escreve na revista American Conservative há alguns dias um artigo extenso, é relativamente extenso. Intitula-se O Ocidente, 3 alternativas num mundo multipolar. Como pode ver, o declínio da hegemonia ocidental não implica o desaparecimento total do Ocidente. Esse é o subtítulo do seu artigo, e a realidade é que esse é um ponto de grande importância. Por algum motivo, muitas pessoas, incluindo aquelas da minha audiência, acreditam que, porque eu afirmo que o Ocidente foi derrotado e que alguns países europeus irão desaparecer, provavelmente a França seja o primeiro candidato para tal. Reino Unido como nação unificada. Como o Reino Unido também pode desaparecer. Mas temos de ter em mente que não, isso não significa que o Ocidente combinado desapareça por si só. Não desaparecerá. Os Estados Unidos certamente não desaparecem. Mas, novamente, os Estados Unidos sempre foram um tipo de nação ocidental um pouco fora do comum, apesar de serem. Pela virtude do seu poderio econômico e militar, lidera. Mas o Sr. Slevskin está absolutamente correto quando apresenta todos esses 3 cenários de como as coisas se irão desenvolver. Quanto ao contexto da multipolaridade, ela ainda não está presente. E o Ocidente combinado? Ele está absolutamente correto ao afirmar que, mencionamos o Ocidente combinado. O Ocidente combinado é efetivamente um polo. Sim, é um polo, mas é um de pelo menos 3 polos. Talvez tenhamos 4 polos, mas isso é toda uma outra história. Não estou aqui para desenvolver todas essas ideias geopolíticas, grandiosas.
É um facto que sim, os Estados Unidos provavelmente têm a capacidade de, essencialmente, continuarem a ser os Estados Unidos de alguma forma, se conseguirem resolver a situação. A mudança da geração política. Muitas pessoas dizem que J.D. Vance será o primeiro presidente anti-israelita nos Estados Unidos se ele conseguir, passar pelo processo e for eleito. É possível, embora eu não tenha total certeza, mas o ponto principal é que, sem dúvida, temos uma nova geração emergente de políticos americanos. E ao julgar também pelo desespero não apenas daqueles atlanticistas, que é o eufemismo para o Ocidente, e sionistas. Sim, eles têm problemas. Bem, vamos colocar desta forma. Nunca houve uma rejeição tão radical dessas políticas como existe hoje nos Estados Unidos. A Europa oferece uma narrativa bem diferente. Assim, o que Sleskin descreve sobre 3 cenários, com os quais concordo, será uma mistura dos 3. Esses cenários que essencialmente nos conduzem ao declínio do Ocidente, que só um momento, ao declínio do Ocidente que já ocorreu. E o que posso afirmar? Quero dizer, é exatamente o que é. Nada pode ser alterado sobre isso. E a Rússia é o principal motor por detrás disso, e assim pode ver por si mesmo há um ódio pelos russos. É apenas um desejo de os prejudicar de qualquer forma, porque há uma compreensão crescente de que a mesquita de lei aconteceu e nada pode ser feito quanto a isso. Há todo o tipo de pessoas que querem matar o Putin, por exemplo. Consegue imaginar, apenas para explicar às pessoas o que vai acontecer se, por exemplo, houver uma tentativa bem-sucedida contra a vida do Sr. Putin? Alguém pensou no que vem depois disso? Posso dizer-lhe o que segue. Virão extremistas reais e, quem sabe, pode acabar que a Europa seja destruída porque, claramente, o homem da CIA quer matar Putin. Mas é o MI6 e aqueles idiotas de Londres que por alguma razão acham que são tão importantes. Não são. Quero dizer, eu e muitas pessoas, sempre que digo britânicos ou algo assim, refiro-me a ingleses. Há muitos ingleses bons, não se engane. E até certo ponto simpatizo com eles. E uma das razões, por exemplo, as pessoas dizem: provavelmente não és, tão benevolente para com os franceses. Franceses, bem, os franceses eram inimigos, e eles? Há mais os britânicos, embora inimigos da Rússia por muito tempo nas guerras mundiais. Quero dizer, russos e britânicos foram aliados, e a Grã-Bretanha foi um grande aliado. Não se enganem na Segunda Guerra Mundial, apesar de vigaristas dos chamados conservadores britânicos, incluindo Churchill. Churchill odiava os russos, mas ele era um homem pragmático e sabia que, essencialmente, a sobrevivência de Inglaterra, a sobrevivência do Reino Unido, dependia em grande parte da União Soviética. Se alguém tiver incertezas, não foi a 7 de dezembro, que é evidentemente Pearl Harbor, mas sim a 22 de junho de 1941, onde ele... Bem, essencialmente está documentado como um facto histórico que a Grã-Bretanha suspirou de alívio ao perceber que todo o esforço militar alemão estava agora direcionado para a União Soviética. E foi isso que aconteceu a 7 de dezembro, os Estados Unidos entraram na guerra. Passariam mais 4 anos, ou melhor, 3 anos, antes de os Estados Unidos se manifestarem na Europa. Contudo, a questão é que neste aspecto em particular, o que posso dizer é que eles ainda acham que são assim tão relevantes hoje em dia, aquelas pessoas em Londres, mas não estão. O que posso dizer? É basicamente isso. Era isso que queria dizer-lhe hoje. E você pode ver por si mesmo. Estou a criar vídeos mais breves hoje e ontem porque estou extremamente ocupado, mas ainda sinto a necessidade de vir até vós e oferecer alguns comentários que muitos de vocês provavelmente desejam muito ouvir. E é essencialmente isso. E como pode observar, por si mesmo, o que está a ocorrer atualmente por toda a Ucrânia, existem inúmeras evidências em vídeo de todos esses acontecimentos que não sei de que outra forma poderia ser comentado quando se pode literalmente testemunhar o colapso da frente e os russos continuam a avançar em direção ao oeste e continuarão a fazê-lo no futuro próximo até que toda a questão esteja resolvida. E é isso por hoje, pessoal. Era isto que queria dizer-vos. E como sempre, em conclusão, aqueles que gostam do que faço, por favor, subscrevam o meu canal.
E aqueles que podem, por favor, apoiem-me no Patreon ou ofereçam-me um café ou dois. E antes de ir, quero expressar a minha profunda gratidão aos meus maravilhosos patronos e às pessoas que me apoiam financeiramente. Vocês são a principal razão, pessoal, pela qual eu continuo neste negócio e estou realmente grato a vocês. Acreditem, muitos de vocês eu conheço pessoalmente, por isso, muito obrigado. O que posso dizer? Tenham uma boa semana e falarei convosco depois, pessoal. Adeus.